Muito bem, pessoal, mais um E Agora, mais uma semana terminando e mais um E Agora começando. A gente vai falar de política e de economia. E aí? E essa semana aí que foi meio conturbada, né? Totalmente conturbada. Boa tarde a todos. Aí, eu retornando, me ausentei uma semana. Bom, o quadro é o seguinte, né? Quer dizer, a reação do Congresso ao avanço da delação da Odebrecht. É simplesmente isso. A reação desesperada do Congresso, do Senado e da Câmara diante desse fato. Eu só explico dessa forma, gente. Não há outra explicação. Deturparam totalmente o projeto popular 10 medidas contra a corrupção, depois inventaram, colocaram na pauta, o Renan Calheiros botou na pauta a questão do abuso de autoridade, logo em cima do Sérgio Moro, quando ele está tendo que se empenhar ao máximo para tentar evoluir com a Lava Jato. O que eles querem é acabar com a Lava Jato. Né? Essa é a minha interpretação. A interpretação da sociedade, a sociedade toda está contra o Congresso. O Congresso está isolado. Isso a gente está vivendo uma crise que eu nunca não me lembro de ter vivido uma crise dessa dimensão a nível político, não. É uma crise do Congresso totalmente isolado e em outras épocas. Se a gente não tivesse uma democracia tão madura atualmente, em outras épocas a gente teria um golpe de Estado aí. Se tivesse uma guerra fria nas costas aí, um conflito em Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, né? Enfim, a gente teria simplesmente um golpe de Estado para restabelecer a ordem. Ou a intervenção dos militares, falando melhor. Porque eu nunca vi isso na minha vida. Talvez 64 tenha sido parecido, mas aqui nos meus tenros 52 anos eu nunca vi isso. O problema maior que eu vejo aí é para 2018. Eu acho que isso abre uma oportunidade para um populista aí, pode ser um populista de extrema esquerda, um populista de extrema direita, um salvador da pátria, né? Eu acho que isso abre uma chance muito grande da gente ter esse salvador da pátria, quer dizer, de ter, né? Dele aparecer, né? Não que ele vai ser o salvador da pátria, mas com um discurso demagogo e ainda torna a situação pior do que esteja, né? Eu estou muito preocupado. Eu não vejo realmente, não tem nenhum drive aí nenhum vetor, né, de que vai melhorar isso. A gente está numa situação muito complicada. Vai ser muito difícil aí, essas medidas duras vão sofrer muita resistência. A questão da Previdência é uma votação que vai exigir muita articulação do governo. E a gente vê que isso daí é desgastante, muitos deputados não querem fazer, e com essa confusão toda, eu estou meio cético, Júlio, eu sinceramente... Eu também estou preocupado. Interessante que você está falando agora da agenda econômica, chama atenção, principalmente, a questão da PEC do teto passou, foi uma boa notícia, mas, por outro lado, a reforma da Previdência ela vai entrar num buraco negro, porque é o mesmo trâmite da PEC do teto, porque são medidas constitucionais. Né? Então, são 2 votações na Câmara, 2 no Senado. Primeiro vai para a comissão, vai ser discutida no Congresso, enfim. Aí vai lá entrando em 2017, ao longo do primeiro semestre. E é muito mais complexo do que a PEC do teto, né, gente? Envolve uma série de atores aí, os militares, servidores públicos, tirar a vinculação do salário mínimo, idade mínima, é muito mais complexo, né? E a sociedade não está com o mínimo saco de apoiar nada. Ou seja, a sociedade pensa o seguinte, meteram a mão pra cacete aí nesse tempo todo. Agora vão meter a mão no meu bolso? Então, assim, ninguém quer dar um pouco do seu também para melhorar. Então, a situação está complicada. Eu não sei, até 2018 aí, vamos ver quem é que vai ter alguma nova figura. Eu acho que esse candidato sai desse meio aí, deve vir uma figura, um outsider aí, eu não sei lá, eu acho que não vai... O outsider é o Lula. O Lula já falou que os 12 milhões de desempregados são culpa do Temer e que em 2018 ele está aí como porta-bandeira da escola de samba. Uma culpa do Temer? O Temer acabou de entrar, gente. Não, o Lula, ele falou que a culpa da crise é do Temer. A crise já vinha antes do Temer. Pois mas isso que é o que o Haroldo falou. Não consegue entender, né? Esse é o problema. Isso é populismo, o Thiago. É meia verdade, quer dizer, verdade nenhuma, né? É a versão dele, né? Mas eu acho que a população cai, né? Não consegue, não, Júlio. Esse cara não consegue reeleição. Tem que ser preso antes, né? Hã?
Ele tem que ser preso antes, né? Todos nós esperamos que ele seja preso antes. Sim, eu não acho que ele Não, consiga. concretamente falando. Mesmo que fora, agora tem que torcer para não vir um populista, um demagogo aos extremos aí, que a população acha que vai ser o salvador da pátria, né? E, sim, a economia está muito difícil, muita gente desempregada, a gente vê aí o último PIB que saiu, os investidores correndo aí do Brasil, né? O pessoal não botando dinheiro aqui dentro, o consumo continua patinando, a gente não vê, assim, tá bem complicada a situação. O desemprego, né, a gente só vê gente sendo desempregada, gente sendo mandada embora. Os índices de confiança já mostraram piora esse mês. Já pioraram. Em relação ao PIB, né, quer dizer, o PIB veio 0,8 de queda, né, 2,9 em relação ao mesmo trimestre do ano passado, 4% no acumulado ao ano, na verdade, em queda. Chamou atenção o consumo das famílias e investimento que recuaram forte, investimento que cresceu 0,5 no segundo trimestre, no terceiro caiu 3,1, ou seja, o que se observa é que a sociedade, os agentes econômicos caíram na real em relação às dificuldades que o Temer vai ter. Houve uma certa euforia depois do impeachment, depois eles começaram a enxergar que realmente o Temer não é essa Coca-Cola toda, né? É o que falou o FHC, enfim, citando o FHC, o governo do Temer é uma pinguela, ou seja, uma pontezinha frágil. E tem que ir com ele até o final. É com ele que a gente vai até o final. Foi isso que ele falou, textualmente. Não tem outra escolha, né? Então, a outra escolha é só ele cair para um impeachment, enfim, para alguma, né? E ter uma eleição indireta no Congresso depois de 90 dias. Ou seja, o Brasil vai entrar em depressão se acontecer isso. Não resolve nada, Júlio. Isso aí não resolve nada. Uma eleição talvez resolvesse, porque talvez ele tivesse mais legitimidade, né, Haroldo? Sim, mas quem? Não tem nem candidato. Quem seria o candidato hoje com força política para mover esse país? Não vejo. Não vejo. Tem que ser alguém de fora, tem que vir alguém de fora desse meio aí, porque há mais confiança, os investidores estão arredios, cara. Assim, o pessoal não vai querer botar dinheiro aqui dentro enquanto não houver essas nuvens negras não saírem de lá do Congresso, né? Essa é a realidade. E aí tem agora um outro fator aí que pode prejudicar bastante, né? Que é a subida dos juros lá nos Estados Unidos, né? O que está ruim pode ficar pior. Esse sentimento. É uma tempestade perfeita, né, senhores? Eu acho que a questão do Trump é o problema, porque a gente está totalmente mal alinhavado aqui no Brasil, o governo está perdidão, o Temer vai acabar ficando isolado, porque já perdeu o Gedel Vieira. O Romero Jucá não vai se sustentar nesse poder. O Eliseu Padilha também não vai se sustentar. Daqui a pouco vai ficar isolado, vai ficar igual como ficou a Dilma, isolada lá, enfim, meio perdida. E já surgem boatos de que o Henrique Meirelles é a bola da vez. Quer dizer, o Armínio Fraga está sendo convidado para conversar com o Temer, o PSDB se aproximando mais do governo Temer, e aí o Armínio Fraga sugeriria como uma opção, mas o Armínio já negou. O Armínio não aceita esse abacaxi. Júlio, não tem bala de prata, não existe bala de prata. Não tem, o que eu estou falando, não tem nada hoje que faça com que a coisa vá melhorar de uma hora para outra. Agora a gente tem que ressaltar, senhores, que a crise é política, né? A crise é, antes de tudo, política. Né? Então, tem uma crise política e uma série de outros fatores. Que imobiliza o país, imobiliza o governo, imobiliza os agentes privados, o setor privado. Ninguém vai investir num ambiente desse. Ainda com os estados todos quebrados, né? Acrescente. Os estados quebrados, né? O que piora ainda mais, muito mais a situação, enfim. Mas vamos ver. O tom dessa semana foi extremamente pessimista. Eu queria estar aqui com um viés um pouco mais otimista, mas, sinceramente, enquanto não clarear essas nuvens aí, só vejo o trem vindo no sentido contrário. Isso aí, gente. Acho que é isso aí, né, Thiago? É isso aí. Na semana passada a gente acabou falando de uma possibilidade de, se o Dória e o Trump fizerem bons governos, a gente começa a vislumbrar uma pessoa de fora ser bem vista como um possível candidato em 2018, né? Uma pessoa de mercado, porque o Dória, que não é político, o Trump, que não é político, eles conseguiram ganhar, porque o que acontece? Na semana passada, o Roberto Justo chegou a dizer
que estava pensando, talvez, em se candidatar. E aí, como a gente não tem candidato, né, que é o que a gente está comentando agora, talvez se o Dória fizer um bom governo, talvez se o Trump fizer um bom governo, é uma possibilidade não para os justos, ou talvez sim, mas para qualquer pessoa desse meio consiga, sim, uma candidatura forte para 2018. Mas tudo a gente tem que esperar ainda, entendeu? Para a gente conseguir... Thiago. Oi? Isso dá uma tese boa de doutorado, hein? Boa ideia, vamos escrever. Se acontecer, no final do ano, você vai ganhar um prêmio. É verdade. É isso aí, gente. Eu acho que é boa sacada. Vamos observar. Eu não consigo enxergar nenhum candidato, mas com essa eleição, dependendo da performance de cada prefeito, é possível que surjam algumas lideranças, né? E tem aí também o Joaquim Barbosa já se movimentando, o Sérgio Moro talvez, mas acho que o Sérgio Moro não aceitaria, então. Mas ele foi muito bem, ele é muito objetivo. Ontem lá no Senado ele foi muito objetivo. Não ficou de papo furado, como aquele Lindenberg faria, né? Houve um embate entre os dois e ele foi muito objetivo. Olha, vocês estão deliberando sobre essa questão de abuso de autoridade para me caçar, me tirar do caminho. Foi muito objetivo. E aí, vamos ver como é que vai evoluir isso também, que esse é outro ponto que me deixa muito preocupado, embora o Renan já seja réu. Mas as chicanas do STF não vão deixar que ele seja caçado, que ele saia da presidência. Quer dizer, vai sair agora no final do ano, mas ele vai continuar incomodando aí o Renan Calheiros, né? Mas é isso, gente. Vamos lá, semana que vem, vamos ver quais as notícias que a gente vai trazer aí. Vamos ver se a gente consegue dar um tom mais otimista aí, né? Para os nossos ouvintes. Tá ok. Falou então. Um abraço a todos. Boa tarde. Boa tarde. Um abraço.